Bom dia, preciosos e preciosas do Senhor Jesus. Mais um sábado abençoado, graças a Deus, um sábado cheio de bênção, cheio da presença de Deus, porque não existe presente melhor para um ser humano do que ter Deus presente na nossa vida, ter Deus presente todos os minutos na nossa vida. Graças a Deus, porque se Deus ele não for presente na nossa vida, o que seria da gente? O que seria de nós? Agora mesmo eu estava ali conversando com as meninas, né? Nós estávamos finalizando um propósito, conversando com as meninas sobre a fé, sobre como é especial a gente ter o Espírito Santo, essa fé ardente dentro da gente. Eu até lembrei de algo, né, que Deus falou comigo, aí até a gente começou a sorrir, né, Deus falou comigo, que eu tinha algo precioso, um tesouro valioso dentro de mim, e ali naquele momento eu não sabia muito o que ele queria dizer, achava que esse tesouro escondido em algum lugar. Mas o tesouro é o próprio Deus, é a nossa fé dentro da gente, essa fé que traz essa esperança no nosso coração, essa fé que traz a certeza de que mesmo no meio das lutas, dos vendavais, mesmo no meio das críticas, né, a gente está aqui de pé. A gente não desistiu, a gente prevaleceu. 7 anos estão se passando da minha existência, da minha vida com Deus de verdade. E eu só tenho o quê? A gratidão. Por quê? Por ter permanecido. Passei por altos e baixos, passei por luta. Pessoas que eu cuidava, Jesus levou. Pessoas que eu cria, que isso ia mudar, Jesus levou. Então, se eu fosse olhar pelo lado sentimental, eu tinha todos os motivos do mundo para querer desistir. Mas o engraçado, sabe o quê? É que eu tenho todos como é que fala? Todos os motivos do mundo para não desistir. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que tudo que eu plantei eu vou colher no momento certo, na hora certa. E eu creio que a hora é agora. Então, ou seja, eu sou grata, eu sou feliz com o que eu sou, com o que eu tenho hoje. Porque se eu não sou grata com o que eu tenho hoje, o agora, como que eu serei grata com aquilo que Deus vai colocar nas minhas mãos daqui a pouco? Eu tenho que ser grata com o que eu sou hoje, com o que eu tenho hoje, porque se eu não for, eu também não serei. É como diz, se você não for fiel no pouco, você também não será fiel no muito. Se você não for grata a Deus no pouco que você tem, você também não será grata com o muito que Ele vai te colocar. Ou seja, a gratidão é tudo que nós temos hoje, que nós precisamos agradecer, mesmo sem ver. Agradeça, é bom demais, e não deixe a esperança morrer dentro de você, porque é essa esperança que nos dá força para continuar, força para lutar. E eu sei que guerreiros aqui tem do meu lado, viu? Porque essa galerinha, Andréia, Rione, bom dia mesmo, por vocês estar sempre comigo, sabe? Sempre assim, lutando, sabe? Nessa guerra. Vocês são pessoas que eu tiro o chapéu, como diz, né? Vocês são maravilhosos. E eu falo para Deus assim, que Deus me deu um exército muito maravilhoso aqui na terra. Deus me deu discípulos maravilhosos aqui na terra e eu sou grata a isso. E digo mesmo, quando vocês chegam em mim, quando vocês vêm com um propósito, vêm com alguma coisa para mim, conversar comigo ali, me fortalece também. Vocês me inspiram também. Vocês entendem? Não sou eu que falo, essa palavra é isso. Não, vocês também me inspiram. A história de vocês também me dá força para o quê? Para continuar e juntos a gente vencer, a gente conseguir o que tanto nós desejamos. Entendeu? É muito forte isso, muito forte. E sou grata mesmo por isso também, viu? Amo de verdade. E como eu estava dizendo, né? A gente não pode desistir. Às vezes, vocês sabiam que pode acontecer que
aquilo que você busca com tanta força, talvez não é aquilo que Deus quer para tu. Talvez o que Deus quer para tu é maior. Entendeu? Agora eu vou falar uma história aqui que vocês vão entender mais ou menos sobre o que eu estou falando. Às vezes a gente espera por algo, às vezes a gente almeja anos e anos por algo. Mas o que Deus tem preparado é maior do que aquilo que eu espero, do que aquilo que eu almejo. E aqui no livro de João, no capítulo 5, eu vou começar do 5 para dar um entendimento melhor, tá bom? Fala assim, o título é Jesus em Jerusalém, cura de um enfermo no tanque de Betseba. Aí fala assim, depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betseba, o qual tem 5 alpendres. E fala assim, neste jazia grandes multidões de enfermos, cegos, mansos e ressecados, esperando o movimento das águas, ou seja, a única esperança que aquelas pessoas enfermas tinham, a única esperança que os aleijados tinham naquela época era o tanque de Siloé. Diz que ele fazia um barulho nas águas, diz que ali vinha um anjo, né, e fazia o barulho nas águas, mexia as águas. Então a fé deles era que quando eles chegassem na água, quem se mergulhasse primeiro seria curado. Olha a fé deles. Mas lá tinha um aleijado, vou falar dele aqui. Porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha que forte, né? E estava ali um homem que havia 38 anos se achando enfermo. Olha o tanto de ano que esse homem passou. Olha o tanto de ano. 34 anos enfermo. Buscando por uma resposta. Ou seja, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo e disse-lhes, queres ficar sã? Olha só que forte, né? Queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando as águas é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou descer outro antes de mim, vai. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. É muito forte essa palavra, gente, olha só. Aquele homem vivia há 34 anos enfermo. E ali, todas as vezes, e ele ficava ali, na beirada do tanque, né? Esperando o anjo vir para sacudir as águas e ele correr e entrar na água para ser curado. 34 anos esperando, mas toda vez que acontecia, como ele era aleijado, outro vinha e mergulhava na frente dele. Então, a vez dele passava. Aí ele ficava lá esperando outra oportunidade. E vinha outra oportunidade, nada. Outra oportunidade, nada. Mas por que isso? Porque o que Deus ia fazer na vida daquele homem era diferente do que ele ia fazer na vida daqueles outros lá, que estavam à espera de um anjo. Mas o anjo daquele homem, que passou 34 anos, chamava-se Jesus de Nazaré. Porque Jesus foi naquele tanque e ele só chegou nele e perguntou assim, queres ser sã? E ele, Senhor, todas as vezes que o anjo vem, não tem quem me leva para me jogar nas águas. Aí eu fico para trás.
E ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. É forte demais, gente, essa palavra, se você parar para meditar nela. Ou seja, o que Deus tem na tua vida é maior. Às vezes você está esperando algo, mas o que Deus tem preparado é maior do que aquilo que você espera. Porque imagine você ver todo mundo tendo a oportunidade de ser curado naquela água, de se mergulhar. Mas ele não, porque ele não tinha condição, não tinha quem a levasse até as águas. E arrastando, quando ele chegava lá, alguém já vinha e pulava na frente dele. Olha a injustiça que aquele homem vivia, né? Mas o Senhor Jesus, ele foi lá naquele tanque. Ele foi, ele mesmo foi, ele não mandou discípulo. Ele não mandou ninguém, o próprio Jesus foi lá curar aquele homem. Ou seja, aquilo que aquele homem nunca imaginou que iria acontecer na vida dele, ele nunca imaginou isso. Nunca. Que ele ia ser curado por a mão de Jesus. Ele estava esperando o anjo bater as águas para ele pular lá. Mas Deus enviou Jesus, o próprio Jesus, o filho dele. Vai lá curar aquele homem. Então, ou seja, não se desanima, não fique triste, tá? Se dessa vez não deu certo na sua vida. Não fique triste se aquilo que você tem buscado está demorando. Às vezes você viu uma oportunidade passar e você ficou, ai meu Deus, eu devia ter feito isso. Não. Se fosse para você fazer, você tinha feito. Se fosse para aquele homem ser curado no tanque, naquele tanque, ele tinha conseguido. Mas não era a vez dele. Deus tinha algo maior. Deus tinha algo maior, que era quem? O próprio Jesus. Tu quer ser santo? Se Deus chegasse em você agora, nesse momento, e te fizesse uma pergunta, qual seria a sua resposta a ele? Se Deus te perguntasse, o que queres que eu te faça? Qual seria a resposta de você? Eu sempre falo assim, né? Que quando eu faço essa pergunta assim, eu sempre falo assim: se Jesus chegasse em mim há 7 anos atrás e fizesse essa pergunta, o que queres de mim? O que eu te faço? É claro que a primeira coisa que eu queria era o Espírito Santo. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a maior riqueza que um ser humano, um homem ou uma mulher precisa ter. É uma necessidade. Quem tem o Espírito Santo tem tudo o que precisa para começar uma vida nova. Primeiro Deus, depois as coisas ele vai acrescentando, né? Quando a gente busca o reino dele primeiro, as outras coisas ele vai o quê? Acrescentando. E o Espírito Santo ele vem, busca. Então, quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente bate na porta, a porta se abre. E eu tenho certeza que a sua hora vai chegar. Assim como chegou para aquele homem aleijado há 34 anos, esperando esse milagre. 34 anos. E quando chegava a vez, alguém ia lá na frente, ia lá por ele, e ele ficava de novo na espera. Mas o milagre dele foi o maior. É tanto que está aqui escrito na palavra de Deus. É forte, né? Essa é a fé que nós temos que ter. Isso é a fé que nós temos que ter no nosso Senhor Jesus. Se não foi dessa vez, é porque não era para ser. Se não foi agora, é porque não era para ser. Mas vai ser, no momento certo, na hora certa, quando você menos esperar. Imagina, a pessoa está lá 34 anos, sentadinho lá, à espera de um milagre. Aí do nada chega um homem, né? Do nada. Tipo, ei rapaz, ei moço, você quer ficar sã? Como assim? Não tem como. Eu não tenho quem me leva até o tanque. Mas olha o que ele fala. Levanta-te, toma o teu leite e anda. Em quantas palavras? Em 6 palavras. E ele o quê? Ele obedeceu e recebeu o milagre. Porque tudo é obediência. Se ele tivesse duvidado, como assim levantar, pega o seu leite e anda? Como assim vou fazer isso?
Onde que eu vou me levantar? Dúvida. Mas quando você vai, é pequenas coisas que Jesus pede. Pequenas coisas, pequenas atitudes. Às vezes ele fala assim, ó, faz isso. Deixa isso que eu te dou o Espírito Santo. Faz isso que eu vou te honrar financeiramente. Deixa de fazer isso que eu vou te abençoar. Mas você não deixa. Mas a gente não faz. Porque o ser humano, ele tem uma coisa tão grande assim na cabeça dele, que ele quer fazer as coisas do jeito dele, da forma dele. Entendeu? Ele não para um pouco para raciocinar e pensar que Deus fala com você. Deus fala com você. Não precisa você ter o Espírito Santo aí, não. Deus fala. A gente que não dá ouvido. O Espírito dele, ele dá para quem busca. Você busca, você tem. Mas ele também fala com tudo. Ele fala. Às vezes ele fala, faz isso, não faz isso, você tá lá. Vai. Aí depois, quando quebra a cara, né? Aí você fica, devia não ter feito. Mas Deus avisou, né? Isso já aconteceu comigo também, muitas vezes. Só que hoje eu já, no início, né? Hoje não, hoje eu já, não, meu Deus, Maria, o Senhor mandar, eu faço. O Senhor pedir, eu faço. Então é isso, gente, usa a fé, espera o momento certo, Deus vai vir. Não age com ansiedade, não age com o seu querer, com a sua vontade. Nós temos um coração que nos engana, nós temos uns olhos que às vezes faz a gente ver coisas que não é de Deus, que não é da vontade de Deus, é da nossa vontade. É porque eu quero isso muito, aí eu vou lá e faço do meu jeito, aí acaba não dando certo, acaba me frustrando, né? Então, paciência. Tá? Assim como esse homem esperou 34 anos pelo seu milagre e ele veio. Eu sei que Deus não vai deixar nós esperar 34 anos, né? Não, Maria. Nós já esperou, eu sei que o momento está chegando. Então, ou seja, Deus age no momento certo, na hora certa. Os problemas vêm para preparar você. O problema não vem para destruir você. Nunca vejo o problema como uma destruição. Vejo o problema como uma solução. Poxa, imagina, eu estou cheia de problema, mas Deus está me dando ajuda para mim vencer eles. Quando eu sair desse problema, eu vou sair mais forte, eu vou sair inteligente, eu vou sair sábia. E quando eu sair desse problema, eu vou olhar para trás para nunca mais eu querer voltar lá, né? Nunca mais eu vou pensar, não, meu Deus, eu não quero voltar para lá, não. Pelo amor de Deus, o Senhor vai me ajudar. Então, Deus, ele vai e ajuda, né? E ali é mais um aprendizado para o seu currículo. É mais uma história para você contar. Às vezes, eu passo por alguma situação, eu falei, é mais uma palestra para contar. É mais uma história para me contar. É bom demais, né? Por isso que às vezes o diabo ele acha que está nos atrapalhando, mas ele está cooperando pela nossa ajuda. Por isso que Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque todos temos uma história. Todos. A história é mais dolorosa do que o outro. Ao outro, a história é mais triste. Mas, quando a gente sai dessa história, a gente tem ela para contar, para ajudar outras pessoas que hoje passam por o mesmo problema que eu passei. E eu mostro para elas que tem jeito, sabe por quê? Porque se eu venci esse problema, se eu venci essa situação, é porque eu fui forte, eu fui corajoso. Deus é comigo, Ele é quem está me guiando, Ele que está me direcionando. E eu venci para a glória dEle, para me testemunhar o que Ele fez na minha vida. Então, dá graças a Deus por todos esses problemas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até sábado que vem. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida, a sua mente, o seu coração e sua hora está chegando, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.